Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Cada pessoa tem uma função em nossas vidas. Você já prestou atenção nisso? Às vezes tem pessoa que chega para ser nosso amigo, tem pessoa que chega para ser nosso esposo, nosso marido. Cada um tem uma função na vida da gente e a gente não pode confundir essa função, né? É isso que nós vamos conversar hoje em nosso programa. Está no ar nosso programa Psicologia Cristã. Então, pessoal, vamos conversar hoje, como eu disse, sobre a função de cada pessoa em nossas vidas. Às vezes você é apresentado por alguém, né? Eles falam, olha aqui o fulano, ele se chama José, ela se chama Maria. Aí você já na hora tem que ligar com Deus, buscar de Deus uma revelação. Deus, o que essa pessoa veio fazer na minha vida? Ela é minha amiga, ela é minha mentora, ela é minha discípula, né? Quem é ela? É a minha futura esposa? Quem é essa mulher? Quem é esse homem? Quem é esse irmão? Ele é meu futuro pastor, né? Quem é ele? Nós devemos buscar isso. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada alguns exemplos também para você entender o que eu estou falando. Vamos estudar hoje 7 funções do ser humano. É quase uma psicologia cristã, um pouco de sociologia também aí, para você entender. Então vamos lá. A primeira coisa que a pessoa pode ser em nossas vidas, um amigo temporário. Escreve aí, um amigo temporário. Um amigo temporário, às vezes ele chega até você, ele é seu amigo, mas depois de um tempo ele não é mais. O próprio Deus faz esse movimento de tirá-lo. Às vezes tira porque ele vai te trair mais tarde, às vezes tira porque Deus já quer que ele seja amigo de outra pessoa. Às vezes a gente não sabe por que Deus tirou. Quer um exemplo bíblico? Davi e Jonatas, né? Davi, quando conheceu Jonatas e Jonatas conheceu Davi, né? O rei Davi, que alegria que eles tiveram. Davi falou que amava Jonatas mais do que o amor de mulheres, era um amor de amigo assim muito forte, né? Que alguns confundem com o homossexualismo, que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Davi jamais foi homossexual. Então, ali eles tinham uma amizade muito grande, mas teve uma hora que o Jonatas chegou até a falar para o Davi, Davi, você vai ser o primeiro no reino, e eu vou ser o segundo no reinado, né? Meu pai vai sair e você vai ser o primeiro e eu o segundo. Não. Jonatas estava errado. Deus tirou o Jonatas do caminho e só ficou Saul. Então Jonatas foi um amigo temporário de Davi. Isso acontece conosco, tá? Fica ligado. Você tem um amigo de infância, você tem um amigo que você gosta muito, vai ter uma hora que ele pode sumir. E às vezes é Deus tirando. Você não fica nervoso, você não fica agitado, achando que a pessoa não gosta de você, né? Falando para Deus restaurar essa amizade. Tem amizade que Deus não quer restaurar, não. Tem amizade que acabou. É muito importante esse programa de hoje aqui para você entender. Senão você fica perturbado, fica confuso, fica chateado, fica depressivo, se vinga das pessoas, entende tudo errado. Davi entendeu que Jonatas, o mistério de Jonatas na vida dele tinha acabado ali quando Jonatas morreu, Deus o levou. Então Davi agora ia ter um reinado sem o Jonatas. Esse eu chamo de amigos temporários. Existe a segunda função das pessoas em nossas vidas, são os amigos para sempre, ou os amigos eternos, enquanto a gente vive, é claro. Então, eles são amigos nossos para sempre, né? Pessoa chega assim, você tem um amigo assim? Você conhecia ele desde 7 anos, 8 anos, 5 anos de idade, e até hoje você com 20, 30, 40 ou mais, você ainda tem essa pessoa como amigo? Isso acontece, né? Nós vemos o exemplo bíblico de Esther e Mordecai. Apesar deles serem primos, também eram amigos. Você pode ver que começa o livro, Mordecai cuida de Esther como se fosse um pai, o pai adotivo, né? E depois a Esther se casa com o rei Assuero, vai para o palácio, mas Esther não esquece de Mordecai. E Mordecai não esquece de Esther. E ali acaba o livro, os dois continuam juntos como amigos. É uma amizade para sempre, sabe? A amizade que só acaba quando realmente um dos dois falece, né? Morre. Então essas pessoas Deus coloca no caminho da gente. A gente tem que entender se os amigos são temporários ou se eles são eternos. Muito legal, né? Agora a terceira função das pessoas em nossas vidas, mentores. Tem pessoa que chega em nossa vida, não é nosso amigo, é mentor, ou seja, instrutor, conselheiro. Só chegou na vida da gente para nos treinar, para poder nos treinar para o sucesso, para fazer nós darmos voos mais altos. Quer um exemplo? Josué e Moisés, né? Quando Josué viu Moisés, Josué perguntou para si mesmo, com certeza, será que Moisés é meu amigo, né? Temporário, eterno? Quem é? Não era amigo temporário nem eterno, era mentor, que é diferente de amigo. Às vezes o mentor não ouve muito a pessoa,
quando a pessoa está chorando, não consola. Não, mentor, ele dá palavras para mudar a sua vida. Mentor são instrutores, conselheiros, professores. E Moisés ensinou Josué a guerrear. Moisés ensinou Josué a ter uma vida reta e santa diante de Deus. E Josué aprendeu direitinho, porque ele avançou e conquistou a terra prometida para o Senhor. Então fique atento, né? Tem hora que as pessoas chegam na sua vida, elas são mentores, né? São seus mentores. Você tem que ficar ligado, sugar a pessoa, fazer bastante pergunta para a pessoa, crescer no conhecimento junto com a pessoa. Sugar mesmo. Eu falo lá para as nossas ovelhas, é como a gente tivesse um canudinho. Quando chega um mentor, a gente faz suga a sabedoria dele toda, né? Para que a gente possa aí ficar sábio como ele. Então, fica atento nas pessoas que chegam na sua vida ou já chegaram. Quem são elas? Quais são as funções dela em suas vidas? Então, terceiro, são mentores. Quarta função, são libertadores financeiros. Sim, tem pessoas que chegam no caminho da gente, né? E Deus nos manda abençoá-las. Você já viu isso, né? Você chega perto da pessoa, você tem vontade de dar dinheiro, você tem vontade de comprar um gás, você tem vontade de dar um carro para ela, né? Quem são essas pessoas? São seus libertadores financeiros. Se você ajudá-las, Deus vai recompensar você. Porque tudo que a gente faz para o homem, Deus faz para nós, não é verdade? A Bíblia conta a história do profeta Elias, que chegou até Sarepta de Sidom, uma cidade, e chegando ali tinha uma viúva que estava passando necessidade, só tinha um pouco de farinha e azeite. Ela ia fazer um bolo para ela e para o filho e iria morrer, porque a fome estava muito grave em Israel. Mas quando Elias chegou ali e falou para a viúva: viúva, faz o bolo e dá para mim, eu vou comer o bolo. E a viúva olha para ele: ué, você vai comer o bolo, mas eu só tenho um bolo. Mas aí o profeta Elias falou: vai, faz o bolo para mim, que vai ter muito bolo, a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija. E aquela viúva acreditou e entendeu que o Elias era o libertador financeiro dela. Olha que legal. E deu o bolo para o profeta. E quando dá o bolo para o profeta, Deus faz com que 3 anos e meio ela fique comendo do bom e do melhor. Nunca faltou a farinha, nunca faltou o azeite. Isso significa que nós temos que ver quem são os nossos libertadores financeiros e ofertarmos a ele, abençoarmos, darmos presente para essa pessoa. E aí Deus vai o quê? Nos recompensar, nos abençoar. Os libertadores financeiros da época do Antigo Testamento eram os levitas e sacerdotes, né? Tinha que dar os dízimos a eles para que a vida da população prosperasse. Hoje em dia a igreja, o pastor e alguma pessoa também, a igreja é sempre um libertador financeiro, o pastor também, e algumas pessoas que Deus mostra no seu caminho. Elas não são seus amigos, elas não são seus mentores, elas são seus libertadores financeiros. Você deve chegar e abençoá-las, e aí vai quebrar as correntes que estavam te impedindo de prosperar. Simples assim. Você vai ver um monte de passagens na Bíblia, como os servos de Davi chegam até Nabal, né, no livro de Samuel, e ali fala assim: Davi pediu para você dar carne, água para a gente. Aí o Nabal falou assim: eu não sei quem é Davi não, eu não vou dar carne, não vou dar nada para ninguém. Nabal não entendeu que Davi era um libertador financeiro, e ele fechou a mão para Davi. O que aconteceu? Deus o feriu, depois de alguns dias ele morreu, certamente teve um infarto, e tudo que ele tinha passou a ser de Davi, até a mulher dele, Abigail. Olha só que coisa interessante. Se você não abençoar o libertador financeiro, Deus vai dar um jeito de você acabar perdendo isso. Não Deus vai te tirar, mas o diabo vai tirar, e você vai perder. Então não é bom negócio travar a mão para as coisas de Deus, nem para o ser humano, né? A gente tem que abençoar. A Bíblia diz no livro de Provérbios que aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará, mas não será ouvido. Então não é boa coisa fechar a mão para o libertador financeiro. O libertador financeiro tem o poder de Deus para poder destravar a sua vida. Olha que legal. A quinta função, discípulos. Tem hora que as pessoas chegam até nós: quem é essa pessoa, Senhor? Qual a função dela na minha vida? É minha amiga? É meu mentor? É meu libertador financeiro? Nem uma coisa nem outra. É meu cônjuge? Também não. É discípulo. Nós vemos algumas histórias no texto bíblico que a gente vê sobre de Elias e Eliseu também, né? Quando Eliseu chegou e viu Elias, e Elias jogou a capa para que Eliseu o servisse, e Eliseu foi, o seguiu e o serviu, porque Elias entendia que Eliseu era o seu discípulo. Então Elias estendeu a capa e o Eliseu veio. E o Elias pegou e foi cuidando de Eliseu para que ele pudesse crescer na presença de Deus. Então Elias entendeu bem, Elias entendeu que o Eliseu era um discípulo. Você tem que entender, por exemplo, se uma pessoa faz muita pergunta para você: como é que faz isso aqui? Como é que você conquistou isso aqui? Lá na igreja, o que Deus pensa a respeito disso? Essa pessoa são seus discípulos.
Eu tenho milhares de discípulos, por exemplo, nas redes sociais, e ali as pessoas vão perguntando e eu vou respondendo, que as pessoas não são meus amigos. Eu não vou jantar na casa deles, entendeu? Não que eu não possa jantar, mas não tem a ver, não são meus amigos, entendeu? Eu não vou me abrir com eles, porque eles não são meus mentores. Você está entendendo, irmãos? Eles são meus discípulos, eu é que vou ajudá-los a crescer. Cuidado para não confundir. Se uma pessoa chegar na sua vida e você achar que ela é seu mentor e começar a contar segredo para ela, ela não entende esse assunto que você está vivendo. Você confundiu o mentor com o discípulo. Então, Elias sabia muito bem que Eliseu era discípulo. Então, Elias treinava Eliseu, não se abria para Eliseu. Treinava Eliseu. Então, tem pessoas que chegam na vida da gente para a gente treiná-las, para elas poderem crescer na presença do Senhor. Sexta função das pessoas em nossas vidas, cônjuges, né? Há pessoas que chegam no caminho da gente, a gente é solteiro, e aí chega e fala assim, quem é essa pessoa? Quem é essa moça? Quem é esse rapaz? É meu amigo? É meu conselheiro, meu mentor, meu libertador financeiro, meu discípulo? Nem uma coisa nem outra. É sua futura esposa, é seu futuro marido. E aí Deus mostra, né? Então a gente não pode confundir. Lá na igreja, na nossa igreja, eu falo muito isso. Tem pessoa do sexo oposto que chega ao caminho da gente, é nosso discípulo. A gente começa a cuidar, aí confunde e namora e casa. Não é para casar. Eles são seus discípulos. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Essa pessoa está chegando no seu caminho e você perguntou para Deus o que ela está fazendo no seu caminho? Será que não é para você ganhá-la para Cristo? Não é para você namorar. Não é para você ficar. Não é para você casar. Quando é assim, Deus mostra o coração da gente, revela, né? Revela esse mistério para nós. Então tem pessoas que chegam no caminho da gente, como Isaac e Rebeca, né? Dentre outros na Bíblia, que são pessoas realmente para a gente se casar. Agora Sansão não entendeu isso, né? Dalila, de repente, quando entrou no caminho de Sansão, Sansão era para treinar Dalila, para convertê-la, falar do Deus de Israel, mas já foi logo casando e se juntando com a mulher. Não era cônjuge dele e ele confundiu. E a sétima função são os traidores. Traidor é uma coisa complicada. Tem pessoas que chegam no caminho da gente, não é Deus que enviou, foi o diabo que enviou, né? E ali você tem que ficar atento. Às vezes Deus até enviou e a pessoa deixou de ser amigo para poder ser traidor. A gente vê isso com Judas Iscariote e Jesus, por exemplo. Jesus não levava Judas Iscariote para o monte, apenas ensinava ele, ajudava-o, mas não levava para o monte porque Jesus sabia que ele era traidor. Eu acabei de falar de Sansão e Dalila, também se encaixa nesse texto, né? A Dalila era uma traidora. Há pessoas, mulheres, homens que chegam no caminho da gente, são traidores. Você não pode contar com ele, você não pode contar segredos a ele, você não pode ficar muito tempo conversando com eles porque eles vão realmente te trair, falar mal de você, te destruir. Eu já tive muitos traidores da minha vida, com certeza você também já teve muitos traidores e que pensou que era amigo. Eu já confundi também. Eles falam assim, essa pessoa é meu amigo, essa pessoa me ajudou, me emprestou dinheiro. É nada, é traidor. Só que às vezes demora a perceber que a pessoa é traidora. É isso que não pode. Então vamos ficar mais atentos para a gente saber qual dessas funções as pessoas que estão chegando em nossa vida se encaixam. São amigos temporários? São amigos para sempre? São mentores? São libertadores financeiros? São discípulos? É o cônjuge? É um traidor? Né? E Deus vai nos dar sabedoria para que possamos entender esse grande mistério. A Bíblia fala que quando a gente busca a sabedoria, a gente encontra, porque Deus tem prazer em dar sabedoria aos seus filhos. Que você possa entender muito bem a função de todos e ser feliz em tudo aquilo que você colocar às suas mãos. Esse foi o nosso programa, Psicologia Cristã. Se você quiser estudar conosco, vários cursos que a gente tem no nosso Instituto Bíblico na internet, www.ibapev.com. Ali tem um monte de cursos. Seja nosso aluno lá e você vai ter a vida edificada. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.